Bom, pessoal, vamos lá então agora para a aula de PD1, né? Semana 9, professor Rogério, aula para o sexto ano. A aula de hoje de PD1 também é bem facinho, tá? Então, lembrando aí daquelas informações importantes, hoje é terça-feira, tem aula de matemática e PD1, atividade de matemática e de PD1, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre frações. Vamos continuar falando sobre frações. Então, vamos aqui para algumas informações importantes. Ó, como que a gente lê uma fração? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é, bom, isso aqui é uma fração. Lembra que a gente falou na aula passada? A fração ela representa uma parte de uma coisa maior. Então, por exemplo, se uma pizza tem 8 pedaços e eu como 2, então eu comi 2 oitavos. Eu comi 2 pedaços de 8. Então, a fração ficaria assim, 2 em cima e 8 embaixo. Imagina que a pizza... Quero que vocês imaginem isso. Imagina que a pizza tem 5 pedaços. Eu comprei uma pizza menor. Ela tem 5 pedaços. E eu comi 3. Então, eu comi 3 pedaços de 5. Então, a fração fica assim, ó, 3 sobre 5. Muito importante. Tá vendo esse número que vem embaixo? Ele é chamado de denominador. Embaixo, denominador, o número de baixo. Ó. O número de cima é chamado de numerador. Igual está aparecendo aqui, ó. O número que aparece em cima, numerador. O número que aparece embaixo, denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Tá? Gravem isso. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Tá bom? E aí, como é que eu faço para ler? O que a gente vai aprender hoje é como que a gente lê uma fração. Professor, como é que eu leio isso? Eu leio 3, 5? Não. Como que eu leio? É assim, o número que aparece em cima, o numerador, você lê normal, 3, se for 3, 4, se for 4, 5, se for 5, você lê normal. O número que aparece embaixo, que é o denominador, aí você vai ter que seguir essa ordem aqui, ó. Se aparecer o número 2 aqui embaixo, você vai falar meio. Se aparecer o número 3, você vai falar terço. Se aparecer o número 4, você vai falar quarto. Número 5, quinto. Número 6, sexto. Número 7, sétimos. O número 8, oitavo. O número 9, nonos. O número 10, décimos. O número 11, ou 10 décimos. O número 100, centésimo, mil, milésimo e por aí vai. Tá, professor. Como é que eu leio, então, essa fração? Bom, o número de cima lê normal, 3. O número de baixo é o número 5. Quando for 5, a gente vai falar quintos. Então, aqui eu leio assim, ó, 3 quintos, tá bom? Vamos ver um próximo exemplo? Eu vou colocar aqui alguns, ó. Olha lá, esse exemplo, ó, 2, o número de cima eu leio normal, 2, e o de baixo é o 5. 5 a gente lê quintos, então 2 quintos. O número de cima, ó, o número de cima eu leio normal, 1, e o número de baixo, 2. O 2 a gente chama de meio, então fica 1 meio, tá? Você pode ler metade também, é a mesma coisa. E aqui, ó, o número 5 a gente lê normal e o número 10 a gente lê décimos. Então fica 5 décimos. Vou colocar uns novos exemplos aqui. Vou colocar assim, ó, 3 e aqui eu vou colocar 4. Como é que eu leio isso? 3 quartos, tá? 3 quartos. Como é que eu leio essa aqui, ó? Lembra, o número de cima lê normal, 7, e o de baixo lê nonos, 7 nonos, tá bom? Professor, e se passar do número 10, como é que eu faço? Bom, se passar do número 10, aí você vai ler assim, ó. Vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar 2, e aqui vamos colocar que eu coloquei assim, ó. 11. Nossa, o meu 11 ficou virado para o lado errado, peraí. Então, você vai ler 2, 11 avos. Tá bom? Então, se for acima do 10, aí a gente lê assim, 11 avos, 12 avos, 13 avos, sempre acima do 10, tá bom?
Antes do 10, a gente lê de acordo com o que eu coloquei. 2/3, 3/2, 4/5, tá? Se for acima, aí você lê avos. Ok? Então, ó, 2/11. Se fosse assim, 5... Como é que eu escreveria? Eu escreveria como 5/12. Não era assim? Então, você vai escrever 5/12, tá? Então, é muito importante que você saiba que até o 10 tem uma nomenclatura certa. Acima do 10, aí você vai escrever avos no final. Você escreve o número normal, depois você escreve avos. Então, 2/11, 5/12, 1/13, tá bom? Então, até o 10, você usa aquela nomenclatura que está no slide anterior. Depois do 10 é só escrever o número e depois a palavra avos, ok? Então é isso, pessoal. Escrever uma fração como se lê uma fração é bem simples. Tem a atividade na plataforma que é bem tranquila. Vê se vocês dão conta de fazer, tá bom? Então, hora de praticar. Qualquer dúvida é só me procurar. Até breve.